Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Pessoal, nessa aula nós vamos fazer a parte 2 das funções trigonométricas. Então nós vamos falar das funções trigonométricas inversas. A função arcosseno, a função arcosseno e a função arctangente. Tá? Função arcosseno. Tá? Então considere a seguinte função. Função que vai do intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, no intervalo de menos 1 até 1, tá? Definido como sendo f de x igual a seno de x. Ou seja, defino a função seno de x para o domínio, tendo como domínio intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, e o contradomínio intervalo de menos 1 sobre 1. Isso é importante. Tá? A função inversa dessa função é a função chamada arcosseno. E ela vai ser denotada da seguinte maneira. f menos 1 de x é arcosseno de x. Ela quer dizer que x é o arco, que o f de x, né, o f menos 1 de x, é o arco cujo seno é x. Tá? Simbolicamente, para y, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, nós escrevemos que y é igual ao arco seno de x, se o seno de y for x. Tá? Ou seja, y é o arco cujo seno é x. O gráfico dessa função nos mostra que ela é uma função crescente. Aqui tem um exemplo. Ó. Se eu tomar, por exemplo, x igual a menos 1, qual é o arco cujo seno é menos 1? O arco é π sobre 2. Qual é o arco cujo seno é menos 1? O arco cujo seno é menos 1 é menos π sobre 2. E à medida que o x aumenta do menos 1 em direção ao 1, a função cresce de menos π sobre 2 até π sobre 2. Função arco-cosseno. Agora considere a função que leva os números do intervalo de 0 a π no intervalo de menos 1 até 1, como sendo a função definida por f de x igual a cosseno de x. Ou seja, defino o cosseno de x como sendo uma função cujo domínio é o intervalo de 0 a π e o contradomínio o intervalo de menos 1 até 1. A função inversa da função f será chamada função arcosseno e vai ser denotada por a função f a menos 1 de x igual a arco-cosseno de x, onde o domínio é o intervalo de menos 1 até 1 e o contradomínio intervalo de 0 a π. Simbolicamente, para y entre 0 e π, nós escrevemos a seguinte equivalência, que y é o arco-cosseno de x, se somente se o cosseno de y for x. Ou seja, o y é o arco cujo cosseno é x. Tá? Então, por exemplo, ó, se o x for 1, qual que é o arco cujo cosseno é 1? O arco é 0. Tá? Se o x for menos 1, qual que é o arco cujo cosseno é menos 1? O arco é π. Tá? Se o x for 0, qual é o arco cujo cosseno é 0? É π sobre 2. Tá? Ou seja, o cosseno de π sobre 2 é 0. Ok? Se a gente observar o gráfico, ele é o gráfico nos mostra que essa função é uma função decrescente. Então, para x igual a menos 1, o y é π. E vai diminuindo até que, para x igual a 1, o y é 0. Função arctangente. Agora, seja f uma função do intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2 nos reais, definida por f de x igual a tangente de x. A inversa da função f de x será chamada arctangente, denotada por uma função inversa, f a menos 1 de x igual a arctangente de x. Domínio aos reais e o contradomínio é o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2.
Simbolicamente, né, para y de menos π sobre 2 até π sobre 2, nós escrevemos a seguinte equivalência. O y é o arctangente de x, se e somente se de y for x. Ou seja, o x é o arco cuja tangente é y. Tá? Esse aqui é o gráfico da função arctangente. Nota que eu posso substituir o x por qualquer número real. Porém, a imagem vai ser sempre o número do intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. O que nos mostra que é o seguinte, ó, à medida que o x fica muito grande, o x tende ao infinito, o valor da função arctangente vai se aproximando de π sobre 2. E à medida que o x fica muito pequeno, o y tende a menos π sobre 2. Outras funções trigonométricas inversa. A inversa da cotangente é a arquicotangente de x, onde o y ele pertence ao intervalo de 0 a π. As funções inversas da secante e da cossecante são as funções de x no domínio módulo de π maior ou igual a 1. O y é igual ao arctangente de x, ou y igual a arcsecante, cossecante de x. Para todos x reais, né, tal que o seno de x seja diferente de zero. Tá? Então, ó, outras funções trigonométricas inversas. Tá? A função inversa da cotangente, a gente vai chamar ela de y igual a arccotangente de x. Que o x tem que ser desculpa, nota que o y é um número. O x eu posso substituir por qualquer valor aqui, certo? Porém o y é um resultado domínio, contra domínio, é um número entre 0 e π. As funções inversas da secante e da cossecante são funções de domínio módulo de π maior ou igual a 1. Ou seja, domínio dessa função é intervalo de menos infinito até menos 1, ou de 1 até o infinito. Vou tirar isso daqui. No gráfico aqui embaixo a gente pode observar isso. Ó. Ok? A função é a inversa da secante. Nós vamos chamá-la de arcsecante. Então a função fica y igual a arcsecante de x. A inversa da cossecante, nós vamos chamá-la de arquicossecante. Então a função fica y igual a arquicossecante de x. Ok? Para qualquer número real, tal que o seno, qualquer número real x, tal que o seno de x seja diferente de zero. Exemplo. Vamos fazer alguns exemplos de aplicação. Exemplo 1. Sabendo que a arquicotangente de x é igual a π sobre 2 menos a arquitangente de x, prove que arquitangente de A menos arquitangente de B é a arquicotangente de B menos arquicotangente de A. Bom, essa identidade aqui foi dada. Arquicotangente de x é igual a π sobre 2 menos arquitangente de x. Então, ó, como? Arquicotangente de x é igual a π sobre 2 menos arquitangente de x. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos que, se eu passar o arquitangente de x para o primeiro membro e o arquicotangente de x no segundo membro, fica assim, ó. Nota que o arquitangente é negativo, então ele fica positivo.
arctangente de x igual a π sobre 2. O arc cotangente é positivo, passa para cá, arc menos arc cotangente de x. Logo, eu posso fazer o seguinte. Arctangente de A menos arctangente de B pode ficar assim. Ó. Eu posso trocar arctangente de A por π menos arccotangente de A por conta dessa identidade aqui. Ó. Então fica π sobre 2 menos arccotangente de A. Menos, agora vou abrir um parênteses aqui. O arctangente de B eu posso substituir por π menos arccotangente de B. Então vai ficar π sobre 2 menos arccotangente de B. Tirando parênteses aqui, eu tenho π sobre 2 menos arccotangente de A. Agora, negativo com positivo é negativo. Menos π sobre 2. E negativo com negativo é positivo. Mais arccotangente de B. Bom, π sobre 2 menos π sobre 2 é zero. O arccotangente está positivo, vou colocar ele primeiro aqui. Ó. Arccotangente de B menos arctangente de A. Arccotangente de A. Arccotangente de A. Então, eu parti desse ponto aqui, dessa expressão, arctangente de A menos arctangente de B. Apliquei essa igualdade, arctangente de x igual a π sobre 2 menos arccotangente de x. Concluí que essa expressão é exatamente igual a essa arccotangente de B menos arccotangente de A. Então está provada essa identidade. Exemplo 2. Se f de x for arctangente de x, prove que f de x mais f de y é igual a x mais y dividido por 1 menos xy. Vou partir da seguinte igualdade. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar tangente de A de x e vou chamar tangente de B de y. Então, isso aqui vai ficar x mais y dividido por 1 menos x vezes y. Certo? Bom, outra coisa. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou acrescentar uma página para ficar melhor aqui. Então, ó, eu tenho que tangente de A mais B é igual a x mais y dividido por 1 menos x vezes y. Se eu fizer f da tangente de A mais B, isso aqui é igual a f de x mais y dividido por 1 menos x vezes y.
mais f da tangente de A mais B é igual, vou escrever aqui, mas f da tangente de A mais B é igual a A mais B. Porque a f é a inversa da tangente. Tá? Então, a inversa da função é o próprio incremento da função aqui. Tá? Eu chamei o A, se a gente voltar aqui, ó, eu chamei a tangente de A de x. Se eu fizer f da tangente de A, eu vou ter o próprio A. Então, isso daqui vai ser f da tangente de A. Nota que o A é igual a f da tangente de A. E o B é o f da tangente de B. Eu chamei a tangente de A de x e a tangente da B de y. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir tangente de A por x e tangente de B por y. Agora, como? O f da tangente de A mais B é igual a f de x mais y sobre 1 menos xy. E f da tangente de A mais B é igual a f da tangente de f de x mais f de y. Então, como f da tangente de A mais B é igual a f de x mais y dividido por 1 menos xy e f da tangente de A mais B é igual a f de x mais f de y, nós temos que f de x mais f de y é igual a f de x mais y dividido por 1 menos xy. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.